A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Ana, eu faço parte da equipe de acessibilidade. É uma alegria estar aqui falando com professores, cuidadores, pais e todos aqueles que amam esse trabalho que é a acessibilidade. Hoje nós vamos falar sobre a quarta aula do mês. O tema do mês é a vitória pela palavra de Deus. Mas o assunto principal da aula hoje é só o Senhor é Deus. E essa aula ela vai se passar em um contexto entre Elias, Acabe e Jezabel. E eu trouxe alguns recursos que eu vou apresentar para os irmãos. A maioria deles eu fiz utilizando esse item que eu comprei pela internet. Isso aqui, na verdade, é para colocar preço em gôndola, tá? Eles utilizam assim e colocam o preço aqui. No meu caso, eu utilizo ao contrário, porque ele me serve de base de apoio. E aqui eu coloco o que eu quero falar, o personagem. Então, ou eu colo com fita dupla face do lado de fora, ou eu faço como nesse coração aqui, que eu utilizo a dobrinha e coloco ele pelo lado de dentro. Então, ele não cai, tá? Fica a gosto dos irmãos. Para quem não quer utilizar desse recurso, né, não tem facilidade de comprar, utilizar a internet, nós temos também o prendedor de roupa. Eu particularmente gosto muito desse recurso. É um recurso que todo mundo tem em casa. A gente cola aqui o pictograma e ele é muito útil, inclusive, para que no momento da aula a gente possa pensar o que a gente está falando com o prendedor. Então, nesse caso, Elias, ele falou com Acabe para que fossem ao Monte Carmelo. Eu utilizo o próprio prendedor de roupa para ser o suporte do que eu estou falando. Então, eu particularmente gosto muito do prendedor de roupa também. O que mais que eu fiz aqui? Uma nuvem, imprimi a nuvem, recortei o fogo e coloquei para falar que caiu o fogo do céu. Quando Elias clamou ao Senhor. Fiz um altar para ser o altar de Acabe. Então aqui são vários deste item que eu colei com fita, até ficar do tamanho que eu queria para utilizar como base. E fiz um altar numa base de madeira, colei pedras e peguei também aqui pedaços, de galho de árvore, quebrei para fazer de lenha. Então vamos dar início à nossa aula. Desculpa, eu vou mostrar só o púlpito que eu não mostrei, que eu vou utilizar também para a igreja fiel. Então quando eu for falar da igreja eu vou utilizar. E o fogo que eu vou colocar aqui para consumir o sacrifício, eu imprimi 2 vezes esse fogo em uma folha só, recortei e uni as beiradas com um durex. E no meio coloquei o papel celofane, que vai ser utilizado aqui então para falar que o fogo consumiu o que estava sobre o altar. Então vamos dar início aqui à nossa aula. Acabe era rei de Israel. E ele foi o rei que mais indignou o Senhor, que mais irritou o Senhor, porque ele se casou com Jezabel. Jezabel era uma mulher muito má, que adorava outros deuses, que não o Deus dos exércitos de Israel. E isso trouxe ao povo de Israel divisão. Então o que aconteceu foi, aquele povo que antes adorava o Senhor passou a se dividir. Então, aqueles deuses que Jezabel trouxe junto com isso uma confusão para Israel. E neste contexto, o Senhor envia Elias, que é um profeta, para falar com o povo. E Elias fala assim para o povo: olha, até quando vocês vão ficar divididos? Ou vocês adoram Baal, ou vocês adoram o Senhor dos Exércitos. Não dá para ter divisão, não dá para adorar os dois. E aí, nesse contexto, então, Elias vai lá e fala, Elias vai até Acabe, tá aqui, e fala:
olha, vamos então até o Monte Carmelo e nós vamos sacrificar. E o Deus que responder será considerado Deus verdadeiro. E Acabe, então, ele aceita ir até o Monte Carmelo e cada um aqui tem um altar, tá? Então, o altar de Elias e o altar de Acabe. E aqui são os profetas. Jezabel, ela mantinha 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá. Então nós podemos imaginar que eram muitos profetas contra um único servo do Senhor. E eles começaram ali a invocar Baal, colocaram o sacrifício, sobre o altar, começaram a invocar Baal desde manhã e invocaram até meio-dia e nada aconteceu. E Elias, nesse momento, ele começa a provocar Acabe. Olha, Acabe, eu acho que vocês têm que clamar mais alto, talvez Baal não esteja ouvindo vocês. E eles continuam clamando para Baal até a hora do sacrifício e nada acontece. Porque Baal não era um Deus verdadeiro. Baal era um Deus falso, que não tinha poder. E neste momento, Elias, ele restaura o altar. Então ele vai lá e coloca 12 pedras, ele restaura o altar. Ele coloca o sacrifício, ele coloca a lenha e ele coloca água sobre o altar. Vejam bem, ele coloca água 4 vezes. E aí ele faz uma oração ao Senhor e fala: Senhor, mostra para este povo que o Senhor é Deus. E aí, imediatamente, o Senhor responde com fogo dos céus. E esse fogo, ele consome totalmente o sacrifício e o que estava sobre o altar. Então, todo aquele povo, que estava dividido, sem saber, qual era o Deus verdadeiro, começa em uma só voz proclamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E nós podemos pedir para os nossos alunos repetirem conosco que só o Senhor é Deus. Irmãos, vejam bem que aula maravilhosa. Nós estamos em um momento que, por vezes, nossos alunos, eles são os únicos servos em um ambiente com várias pessoas que não creem no Senhor. Mas um servo foi suficiente para mostrar para um povo que só o Senhor é Deus. E os nossos alunos, eles estão sendo colocados como Elias, como a igreja fiel, que através do clamor deles, um povo vai reconhecer que existe um único Deus, que é o Deus dos exércitos de Israel. Então, os nossos alunos, eles precisam ter a certeza de que eles clamam e de que há um Deus que ouve a oração deles, que vai responder, e isso será um testemunho para aqueles que estiverem ao redor deles. Então agora é o Trombetas e Festas, é um momento em que as crianças precisam proclamar, elas precisam dizer que só o Senhor é Deus. E essa aula é um incentivo para que eles também possam dizer ao mundo que existe um Deus que é verdadeiro e que tem poder para responder todas as coisas. Mas não foi só isso que o Senhor quis nos ensinar, diante de uma história tão complexa, tão linda como essa. O Senhor, ele quis nos ensinar outra coisa, que existem 2 tipos de igreja que são representadas aqui. A igreja infiel é aquela que hoje ela não ouve o que o Espírito Santo tem dito. É uma igreja que faz apenas a sua vontade, aquilo que é agradável a ela, mas que não faz aquilo que o Senhor orienta, que não está atento ao que o Senhor está falando. É uma igreja que não ama a palavra. Essa igreja é a igreja infiel, é a igreja que é representada por Jezabel, de vários deuses, de várias vontades humanas, de várias situações que não são agradáveis a Deus. Tampouco aquilo que o Espírito Santo tem falado à igreja. Mas existe uma igreja fiel. A igreja de Elias, ela é uma igreja que adora somente a Deus, que
ama a palavra, que tem prazer em obedecer esse Deus maravilhoso, que tem alegria em estar na igreja, em servir ao Senhor, em ler a Bíblia, em estar atento àquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Essa igreja é a igreja que vai morar no céu com Jesus. É a igreja que um dia o Senhor vai arrebatar e vai levar para si. E enquanto estivermos aqui, essa igreja, a igreja fiel ao Senhor, ela vai testemunhar que só o Senhor é Deus. Esse é o assunto da nossa aula, irmãos. Eu dei a aula em nível 1. É muito importante que todos leiam. A flexibilização, ela existe em 5 níveis que estão disponíveis no site da igreja. As irmãs devem ler os 5 níveis e identificar qual é a flexibilização que mais atende ao meu aluno, à minha igreja, à minha necessidade. E toda a didática, toda a aula, ela deve ser baseada nesse nível de flexibilização que melhor atende a igreja. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, nós vamos deixar aqui na tela o e-mail da acessibilidade e é um prazer para a equipe responder as dúvidas dos irmãos. Podem compartilhar conosco também as experiências que o Senhor tem dado com esse trabalho tão maravilhoso em que o Senhor tem cada dia mais fortalecido na igreja. A paz do Senhor Jesus.